Olá, Pace, eu sou a professora Bruna Oliveira de História e nesse momento nós vamos tratar sobre a democracia após o Estado Novo e o novo Getúlio. Percebam que está entre aspas, né? Porque nós já conhecemos a história do Getúlio como um ditador, então ele volta aqui em 1950, mas já como um bom velhinho. Calma que a gente vai desenvolver isso e eu vou explicando melhor para vocês. Primeiramente, vamos relembrar aqui a trajetória de Getúlio Vargas, né? Bom, Getúlio Vargas chega ao poder em 1930 com a promessa de ficar durante pouquíssimo tempo, até porque ele não tinha intenção de, digamos, ofender a gregos e troianos, muito pelo contrário. Ele falou assim, olha, houve um rompimento da política do café com leite, e aí, quando há esse rompimento da política do café com leite, ele se apresenta como uma nova solução e diz, calma, eu só vou colocar ordem na casa, eu não vou ficar muito tempo, não. E realmente, 15 anos para ele achou que não era nada, né? Então ele cria aí, dos anos de 1937 até 1945, 1934 até 1945, quando ele sai do poder, né? Quando a figura autoritária de Getúlio cai, porque na verdade nós estamos falando aí de um momento em que o mundo estava vivendo uma onda de repúdio ao que tinha acontecido na Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, as atrocidades cometidas pelos fascistas na Itália, as atrocidades cometidas pelos nazistas na Alemanha, e como Getúlio era muito afeito, né? Ou seja, ele tinha muita afeição, muito carinho, né? Pelas ideias de Mussolini, ele tinha muita identificação com o fascismo. Então, nesse momento, em 1945, o povo diz, olha, basta, nós não queremos, o modelo que Getúlio estava propondo para nós nesse momento, já não funciona mais. Porque já houve tanta atrocidade no mundo, eu não quero mais uma, principalmente mais uma no poder, né? Porque Getúlio Vargas, lá em 1937, de 1934 até 1945, ele é um ditador, né? Ele institui aí, ele cria o estado de sítio, não dá essa liberdade que as pessoas pensam, e não estamos no estado democrático, estamos no estado de exceção. E eu quero trabalhar esse termo com vocês, né? Democracia, um estado livre, vamos dizer assim, e que um povo possa, de fato, fazer as suas próprias escolhas. O estado de exceção, que é o estado em que Getúlio governava naquele momento, é o estado de poucos, o estado pequeno, o estado para poucos, coisa para poucos, fazer coisas que beneficiassem um determinado grupo da sociedade. E esse determinado grupo da sociedade é a elite, como sempre, né? Bom, então, esse novo Getúlio que chega em 1950, ele já não usa mais os uniformes imponentes que ele usava de militar, ele já não usa mais, e aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse desenho, para vocês verem Getúlio saindo aí do livro de história, né? Então, nesse momento, nós estamos falando do bom velhinho. Getúlio chega ali em 1950, ele já é outra pessoa. Inclusive, para vocês aprofundarem melhor esse conhecimento, eu sugeriria que vocês assistissem o filme Getúlio, né? Que vai falar sobre a vida de Getúlio de 1950 até 1954. É um filme fantástico, vale muito a pena perceber as mudanças, né, que Getúlio foi fazendo as mudanças de fala, as mudanças de discurso que ele foi fazendo para poder voltar nos braços do povo, né? Porque em 1950, quando ele vota por voto, né? Ele vota porque as pessoas escolheram que ele voltasse, ok? Bom, então nós temos aqui o fim do estado de sítio. O que é o fim do estado de sítio? Quando ele volta, ele falou, ó, chega, não vai ter mais, o estado de sítio acabou. O estado de sítio dá ao governo a liberdade, né, dos seus comandados ali para os policiais, enfim, para quem trabalha para o governo, de olhar para você e falar, olha, você tá meio estranha, essa pessoa aí, sei lá, meio esquisita, hein? Vou dar uma seguida nela. Então, pessoas poderiam entrar, os militares poderiam entrar na sua casa a qualquer momento,
pegar o que achava necessário, falar, ah, é comunista, vou queimar todos os livros aqui, vou dar uma surra, vou prender. Isso é o estado de sítio, ou seja, todas essas invasões que eram uma atrocidade, eram normais dentro da época do governo getulista, porque, afinal de contas, né, diante de um ditador, nós não podemos falar muita coisa, né? Em 1950, o Getúlio ele traz muito forte a questão do nacionalismo econômico, né? Ou seja, ele quer que o Brasil cresça economicamente e cresça por si só, e com isso ele cria a Petrobras, né? Que existe até hoje, que foi criada no governo dele, e ele diz o seguinte, olha, vamos parar de fazer com que toda a nossa industrialização que está acontecendo, enfim, seja só internacional, que venha só de fora. Vamos começar a produzir aqui também. Nós temos como produzir aqui. Então vamos fazer isso acontecer, né? Então ele tem essa ideia do nacionalismo, nessa nova fase ele é muito nacionalista. Ele quer muito que o Brasil cresça, que o Brasil floresça. Mas é claro, há também interesses escusos por trás disso, né? Bom, e aí, no meio desse imbróglio do que é um Getúlio ditatorial para um Getúlio que agora se apresenta com um discurso mais manso, com uma fala menos altiva, que se apresenta, olha, estou aqui para dar para vocês agora um Estado democrático. Chega de repressão, chega de pessoas sendo coagidas nas suas casas ou nas ruas, mas ele não acabou com o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, né, que vai aparecer, inclusive, na ditadura civil-militar. Esse Departamento de Imprensa e Propaganda, ele nada mais era do que, digamos assim, estamos aqui gravando uma coisa, a pessoa está vendo, o jornalista fazendo o seu trabalho, e aí ele olha e fala, ah, não gostei, está falando mal de mim. Não gostei, vou banir, né? Então o DIP ele é um instrumento de censura, tá? O que é censurar alguma coisa? É proibir alguma coisa de maneira efetiva, ok? Então, assim, diante desse nacionalismo de Getúlio, começa a haver uma determinada insatisfação de outra parte da sociedade, que são os militares, né? Os militares, eles têm um sentimento, digamos, que a gente chama de entreguismo, né? Ou seja, vamos parar com isso, nacionalismo que nada, isso não funciona, nós precisamos de uma industrialização ampla, a gente precisa das tecnologias que venham de fora e etc. E aí começou-se a se articular dentro do próprio governo de Getúlio, digamos assim, uma parcela dos ministros que compunham ali o governo, ficaram absolutamente abismados, vão falar assim, olha, não dá para ser assim, tá? Chega de nacionalismo, ou você muda os seus ideais, ou então nós teremos que tomar o poder de você, né? Então, assim, os militares deram o seu recado. Ou esse discurso se flexibiliza, ou você vai ser retirado, não pelo povo, por nós, né? E aí é engraçado que um ditador agora está sendo chantageado por outro ditador. E aí ele fica meio, ah, nossa, o que vai acontecer agora, né? E é esse o marco. Então, em 1954, esse sentimento dos militares estava tão forte e o golpe que aconteceu em 1964 teria acontecido em 1954 se Getúlio Vargas não tivesse se suicidado, né? Para muitos historiadores, quando Getúlio Vargas se suicida e causa uma grande comoção, né? Porque o pai dos pobres morreu e a mãe dos ricos também, mas vamos focar aqui no pai dos pobres. Quando ele morre, inclusive eu gostaria que vocês pesquisassem imagens do enterro de Getúlio Vargas. As ruas foram tomadas, né? A população em peso compareceu para dar o seu último adeus ao Getúlio Vargas, né? Então, quando ele se mata, ele adia em 10 anos a ditadura civil-militar, que vai acontecer aí em 1964.
E por que isso é tão importante, né? A morte de Getúlio e o adiamento da ditadura civil-militar é algo extremamente significativo, porque o nacionalismo econômico continuou ali acontecendo e nós não entregamos o país, né, da forma como queria-se para os estrangeiros, enfim, lá para fora. Mas é claro que isso vai causar determinado, digamos, descontentamento também de outras partes da sociedade, ok? Então isso não é assim um consenso. A figura de Getúlio, aliás, nunca chegaremos a um consenso, porque é uma figura controversa. E quando nós montamos e remontamos o quebra-cabeça histórico que é Getúlio Vargas, nós vamos sempre nós vamos enxergar de um jeito. Ao virarmos o quebra-cabeça, enxergaremos de outro. Enfim. E com o adiamento da ditadura militar, e agora? A República, de fato, é de todos? Bom, Getúlio Vargas, como eu disse, com as medidas trabalhistas, deu às pessoas a ideia de pertencimento. Então, sim, nesse momento, aqui, mesmo que teoricamente, a República é de todos. E o nosso resumo do bate-papo que tivemos é da democracia após o Estado Novo e o novo Getúlio. Falamos sobre como Getúlio se apresenta, né? Deixa de ser militar, um novo Getúlio, mais sensato, mais flexível, enfim, o fim do estado de sítio, o adiamento da ditadura civil-militar em 10 anos e a República agora começa a ser de todos, mesmo que de maneira controversa. Bom, e antes de encerrarmos, eu trouxe uma surpresa para vocês, que é a carta testamento que Getúlio escreve, carta essa que é responsável por esse nosso tópico aqui do adiamento da ditadura civil-militar em 10 anos. E eu gostaria de compartilhá-la com vocês. Bom, vamos lá. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e desencadeiam sobre mim. Não me acusam, caluniam, não me condenam e não me dão direito de resposta. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime que garantia do trabalho. A lei dos lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal começa esta a funcionar e a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre, não querem que o povo seja independente. Assumir o governo dentro de uma espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas a mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café, valorizou-se nosso principal produto. Tentamos defender o seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando, em silêncio, tudo esquecendo e renunciando. Nossa! E a mim mesmo, para defender o povo que agora se queda desamparado.
nada mais vos posso dar a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, que querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de sempre estar convosco. Quando vos humilhares, sentireis a minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis o meu peito, a energia para lutar por vós e por vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no meu pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos, em meu nome, a vossa bandeira de luta. Cada gota do meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vida. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue terá o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação no Brasil, lutei contra a expoliação do povo, tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram o meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. É isso, tamo junto, até mais.